Se você está me acompanhando nessa jornada, provavelmente me viu comemorar os 3 quilos que eliminei no último mês. Mas hoje não vim aqui te mostrar somente um gráfico bonito ou o meu bujo todo preenchido. Eu vim te contar o que aconteceu nos bastidores. Mudar de corpo, de rotina e principalmente de carreira depois de uma demissão não é uma linha reta. É um caminho que faz altos e baixos. Tem dias de clareza absurda, mas também tem dias de cansaço, aonde a gente se questiona se realmente estamos no caminho certo e se é realmente isso que queremos para a nossa vida. Se você começou um desafio ou um projeto esse ano e já sentiu vontade de chutar o balde, esse vídeo é para você. Ele vai ser o seu porto seguro. Hoje eu quero atualizar vocês sobre o progresso do meu desafio e eu espero que esse conteúdo te sirva de inspiração para continuar ou começar o seu desafio por aí também. Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização dos meus primeiros 15 dias de maio. Esses primeiros 15 dias foram muito bons e eu tenho uma ótima notícia que eu vou contar para vocês logo em breve, dentro desse mesmo vídeo, né? Vou contar ela um pouquinho mais para frente. É uma notícia que eu estou muito feliz e que eu tenho certeza que vai me ajudar muito nos resultados que eu estou buscando para a minha vida nesse ano de 2026. Relembrando as minhas metas, eu tenho 4 principais metas para esse ano de 2026, que são: ser uma mulher bonita e vaidosa, começar a trabalhar com a internet, melhorar o meu relacionamento com Deus e voltar a me sentir bem com o meu próprio corpo. E dentro de cada uma dessas metas eu tenho hábitos específicos que eu preciso cumprir um determinado número de vezes para que eu consiga alcançar cada uma dessas metas até o final do ano ou o quanto antes. Claro que se eu conseguir alcançar essas metas antes do final do ano, eu vou ficar muito feliz. Mas se acontecer de alcançar só no final do ano também, não tem problema, porque já era o que tinha sido planejado. O importante é alcançar a meta, independente de quando vai ser. Agora eu quero passar um panorama geral de como que eu fui dentro de cada uma das metas e quais hábitos eu tenho dentro de cada uma dessas metas. Começando com a primeira meta, que é ser uma mulher bonita e vaidosa. Dentro dela eu tenho 3 hábitos: skincare, cuidados com o corpo e me arrumar. Eu conversei com vocês no vídeo da atualização de abril que eu mudei um pouco a regra sobre me arrumar. Antes eu queria me arrumar todos os dias, ainda é um desejo que eu tenho, mas eu ainda tenho uma trava na minha cabeça que para mim não faz muito sentido eu ficar me arrumando para ficar dentro de casa. Não faz sentido me arrumar, que eu digo passar maquiagem, só para deixar bem claro. O restante das coisas eu vou continuar fazendo. É porque não faz muito sentido na minha cabeça eu vou ficar gastando maquiagem à toa dentro de casa, sendo que eu não vou sair para lugar nenhum. Então, isso é uma coisa que eu ainda preciso mudar dentro de mim, eu preciso trabalhar um pouco mais essa questão dentro de mim até eu conseguir fazer isso de forma natural. Então, eu resolvi mudar o hábito de me arrumar. Eu quero cumprir ele todas as vezes que eu for sair, independente do que eu for fazer. Se eu for treinar, se eu for resolver alguma coisa na rua, se eu for na casa de alguém, ou se eu for simplesmente aqui no mercado rapidinho, eu quero me arrumar, eu quero estar maquiada. Pro dia a dia, né, eu quero fazer o meu skincare, arrumar o meu cabelo, passar um gloss labial na boca. Para mim, isso já está o suficiente pro dia a dia, nos dias que eu ficar em casa, que eu não sair para fazer nada na rua. Os dias que eu precisar sair, eu também vou me maquiar, mesmo que seja uma maquiagem leve, mas eu quero ter esse hábito de toda vez que eu for sair, estar sempre bonita e bem arrumada. Eu fiz skincare todos os dias. Eu fiz uma separação que eu até mostrei para vocês no vídeo do Bullet Journal de maio, que eu separei o skincare da manhã do skincare da noite, porque eu já tinha observado que eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer skincare da noite, porque o que acontece? Quando eu me maquio, eu tenho preguiça de tirar a maquiagem antes de dormir, para poder fazer o skincare, então eu acabo dormindo de maquiagem. Eu sei que esse é um hábito que prejudica muito a minha pele, mas me dá uma preguiça assim surreal e eu detesto lavar o rosto com água gelada. Então, eu tô pensando em algumas estratégias para poder colocar esse skincare da noite em prática para conseguir fazer ele com mais frequência. Mas o skincare da manhã eu consegui fazer todos os dias, faltou somente um dia que eu não fiz. E o skincare da noite eu não fiz. Eu não fiz 7 dias. Então, eu fiz metade dos dias eu fiz o skincare da noite e o skincare da manhã eu fiz 14 dias. Eu contei como se eu tivesse feito os 15 dias, porque eu até falei com vocês no vídeo do Bullet Journal de maio que se eu fizesse o skincare pelo menos uma vez, ou de manhã ou à noite, eu já contaria que o hábito foi feito. Então, skincare eu fiz os 15 dias. Cuidados com o corpo, eu dei uma melhorada, eu fiz 11 vezes, 11 de 15, então achei um número bom. Ainda é uma coisa que eu preciso melhorar, que eu quero que esse seja um hábito diário mesmo. Passar hidratante, passar óleo corporal, é um hábito que eu quero estabelecer na minha vida, porque faz muita diferença na qualidade da nossa pele. E
também para a gente se sentir mais bonita e também isso ajuda a deixar a gente mais cheirosa. Também tem esse grande ponto que também é um ponto importante para mim. Eu quero melhorar um pouco mais nesse hábito, mas já estou satisfeita com o número que eu consegui. Me arrumar, eu me arrumei 9 vezes. Dentre esse período, só teve um dia que eu saí e eu não me arrumei. Foi até um dia que eu fui na casa da minha mãe, eu aproveitei para descer junto no mesmo horário que meu namorado ia trabalhar, então foi muito corrido, eu tive que dar banho no meu filho, organizar várias coisas ainda para poder levar, então eu não consegui me maquiar nesse dia. Então foi o único dia que eu saí de casa e não me arrumei. Mas fora isso, todos os demais dias que eu saí, eu me arrumei. Então eu me arrumei num total de 9 vezes. Também estou orgulhosa porque estou cumprindo a meta dentro desse novo objetivo que eu estabeleci. Agora, comentando sobre a segunda grande meta do desafio, que é começar a trabalhar com a internet. Nesse começo de mês eu não trabalhei tanto, porque no final do mês passado eu deixei vários vídeos já gravados e editados, programados no canal. E a ideia, na verdade, era continuar gravando vídeos e editando para deixar já programado no canal, para caso aconteça alguma coisa algum dia e eu não consiga gravar um vídeo, não deixar de ter vídeo aqui para vocês, porque eu estou muito comprometida a fazer tudo certinho. Para eu conseguir fazer tudo certinho, eu preciso me organizar. Só que acabou que eu me enrolei e não fiz. Acabei fazendo outras coisas e não consegui fazer isso que eu gostaria, então eu fiquei vários dias sem trabalhar. Então, desses 15 dias, eu só trabalhei 6 dias. Foi um número baixo, mas eu estou conseguindo manter a frequência aqui de postagem de 2 vezes na semana. E isso também já me deixa feliz de eu estar conseguindo manter a frequência de postagem. Claro que eu quero voltar com esse objetivo que eu tenho, que é deixar pelo menos um vídeo adiantado já, né? Para não acontecer de ter que gravar as coisas em cima da hora. Eu entendo que tem vídeos que precisam ser gravados perto da data de postagem. Por exemplo, esse da atualização. Hoje é segunda-feira, dia 18. Ele vai ao ar na terça-feira, dia 19. Eu não tinha como gravar ele muito tempo antes, porque eu preciso dos dados até o dia 15 para poder gravar. Então, eu só posso gravar ele a partir do dia 16. Mas tem outros vídeos que eu consigo deixar adiantado e eu quero voltar a me organizar para isso, para deixar pelo menos um vídeo já programado e adiantado no canal, porque se acontecer algum problema, eu consigo garantir que vai ter conteúdo no canal. Falando sobre a minha terceira meta, que é melhorar o meu relacionamento com Deus, dentro dela eu tinha 3 hábitos para cumprir. Oração, devocional e leitura bíblica. Oração eu fiz os 15 dias. Já comentei aqui algumas vezes que a oração é um hábito que eu já tenho estabelecido na minha vida há muito tempo, então é um hábito que eu já faço de forma natural, eu não preciso ficar me cobrando para isso. Oro várias vezes no dia e sempre oro antes de dormir. O devocional eu fiz 13 dias, a meta também era 15. Achei que eu fui bem. E a leitura bíblica eu fiz 11 dias, mas para ser sincera, eu dei uma enrolada com a leitura bíblica, tem vários capítulos atrasados e agora eu tô até com uma das minhas metinhas ali pessoais de colocar a leitura bíblica em dia, mas eu ainda tô nessa batalha ainda de colocar em dia, mas vai dar certo, não quero deixar acumular mais, porque quando acumula isso acaba desmotivando e me faz não querer ler mais, como se não desse para recuperar o tempo que eu perdi. E a verdade é que dá para recuperar, é só ir lendo de pouquinho em pouquinho e uma hora vai dar certo. Agora falando sobre a minha quarta meta, que é voltar a me sentir bem com o meu próprio corpo. Dentro dessa meta eu tenho 4 hábitos: treino, cardio, beber 2 litros de água e comer limpo. Eu já treinei 10 vezes em 15 dias. Eu treinei a mesma quantidade de vezes que eu treinei no mês passado, inteiro. Em metade desse mês eu treinei a mesma quantidade de vezes que eu treinei no mês passado inteiro. Por quê? Aconteceu algo que eu tenho certeza que vai mudar a minha vida. Eu voltei a gostar de treinar. Eu acho que foi porque eu perdi peso no mês passado. Eu perdi 3 quilos no mês passado. Isso até saiu na revisão de abril. Quando a gente vê algum resultado, isso dá muita motivação, isso dá muito ânimo pra gente. É incrível. E eu voltei a gostar de treinar. Então, eu treinei 10 vezes em 15 dias. Eu fiz 12 cardios em 15 dias. A maioria dos meus cardios tem sido de 1 hora. Por quê? Porque eu quero emagrecer e eu estou me dedicando para emagrecer. Eu tenho uma dificuldade muito grande com doces, mas eu resolvi não deixar isso me abater e eu estou melhorando o que dá. E eu tenho evitado comprar doces aqui para casa, porque a verdade é que se tiver doces em casa eu vou comer. Eu não tenho o autocontrole de saber que tem doces ali e
ai, agora eu não posso comer, eu só vou comer na sexta-feira ou no sábado, eu não tenho esse autocontrole. Então, se eu não quero comer, eu não posso comprar. Então, essa é a estratégia que eu estou usando para não comer doces. Apesar de não estar contando isso, água eu bebi em 12 dias, né, 12 vezes, e comer limpo 8 vezes. Achei que eu fui muito bem também nessa meta, de forma geral, e eu estou muito orgulhosa do número de vezes que eu treinei esse mês. O meu maior orgulho até agora é que eu voltei a gostar de treinar e que eu tô treinando tantas vezes. Isso me deixa muito feliz, de verdade. Agora eu quero conversar alguns outros pontos que têm relação também com esses hábitos e os números que eu consegui nesse mês. Eu até anotei aqui para eu não esquecer tudo que eu quero falar com vocês. A diferença mais notável que eu tive até agora foi a perda de peso, que eu perdi 3 quilos no mês passado. Na semana passada, eu estava subindo um vídeo para o canal e eu estava observando pela foto da thumb como que o meu rosto já mudou, como que o meu rosto já ficou um pouco mais fino por esse peso que eu perdi. E é muito motivador ver que o que eu tô fazendo tá dando certo e que tá dando resultado, sabe? Isso é a melhor coisa do mundo. Ver que o meu esforço tá sendo recompensado e que vai valer a pena no final das contas. Isso dá um gás e uma vontade de continuar muito grande. Uma vantagem, né? Quando eu fiz a revisão de abril, eu comentei com vocês que eu estava sentindo muita dor no joelho. Eu estava com dificuldade até para andar dentro de casa, de tanto que estava doendo. Com esses 3 quilos que eu perdi, o meu joelho já melhorou bastante. Ele ainda dói de vez em quando, mas de forma geral, eu tô conseguindo treinar, tô conseguindo fazer todas as minhas coisas tranquilamente, que não tá doendo mais como estava doendo antes. E é incrível como um número tão pequeno faz uma diferença tão grande no funcionamento do meu corpo de forma geral. O principal ganho que eu tive com essa perda de peso nem foi a perda de peso em si, mas sim a energia, né? A motivação que isso gerou dentro de mim e isso gerou o meu gosto por treinar novamente. Acho que é uma das melhores conquistas do ano. Eu até anotei na minha folhinha de gratidão que eu voltei a gostar de treinar. Como que eu consegui fazer isso? Eu foquei em fazer o meu melhor em cada um dos dias, sem olhar a grande meta. Eu já comentei isso aqui algumas vezes com vocês, mas eu vou falar novamente, porque é uma coisa muito importante de se falar. Quando a gente quer olhar o objetivo como um todo, aquilo ali gera um desânimo e uma desmotivação muito grande na gente. Por quê? Porque a gente olha aquilo como se fosse algo impossível de conquistar. Porque a gente olha o todo. Igual se eu for olhar a meta, quilos que eu quero perder. Eu ainda quero perder 20 quilos. Se eu olhar, nossa, mas eu preciso perder 20 quilos, aquilo ali vai me desmotivar. Mas se eu focar em fazer os meus hábitos em cada um dos dias, aquilo ali vai me motivar. Por quê? Porque eu preciso fazer só 2, 3 hábitos por dia para eu conseguir alcançar aquela meta lá na frente. E eu tenho focado em viver um dia de cada vez e fazer o que eu posso fazer no dia de hoje. O que eu posso fazer hoje para eu alcançar a minha meta de perder 20 quilos? Eu posso ir para a academia e treinar muito bem, e eu posso fazer o meu cardio, sentar a bundinha ali na bicicleta e fazer 1 hora de cardio, que é o que vai me ajudar a alcançar a minha meta. Porque se eu só sentar e ficar pensando em estratégias, ficar pensando em planos, ficar mirabolando 1000 coisas na minha cabeça, eu não vou alcançar a meta. Eu preciso agir para alcançar a meta. O resultado estético é apenas a consequência de uma mente que decidiu não se abandonar. Mas o meu desafio não é somente sobre a mudança do meu corpo. É sobre a mudança da minha mente para mudar a minha vida de forma geral. No vídeo do Bullet Journal de maio, eu introduzi 2 novas páginas no meu planejamento anual, porque eu estava sentindo a necessidade de organizar esses 2 pontos também da minha vida, e eu quero mostrar essas páginas aqui para vocês. Essa página é a de projetos do ano, onde eu listei todos os projetos que eu tenho e como que eu vou alcançar cada um desses projetos, né? Aqui nessa tabela tem projeto, as metas, como que eu vou alcançar cada uma dessas metas e uma parte para poder escrever as atualizações do projeto, para conforme forem acontecendo, né, conforme for atingindo as metas e anotando aqui. Mas conforme eu conversei com vocês também na atualização de abril, eu estava com muitos projetos na internet, eu quis começar muitas coisas ao mesmo tempo, e isso estava me prejudicando e atrapalhando o meu progresso. Então, eu resolvi focar somente no meu canal e ajudar o meu namorado num projeto que ele tem. E, por enquanto, eu vou deixar os demais projetos de lado e eu quero focar para fazer o meu canal dar certo. Depois que ele já tiver dado certo, já estiver dando retorno, aí eu posso pensar em outros projetos para começar. Mas, até então, eu quero focar somente nisso, porque eu vou conseguir fazer muito melhor e me dedicar mais para fazer isso bem feito. E a outra página que eu criei foi esse planejamento de longo prazo.
Eu ainda não preenchi essa página. Eu já tenho muitas coisas na minha cabeça, né, do que eu quero alcançar dentro de 5 anos, mas eu ainda não coloquei no papel e ainda não planejei de fato como que eu vou alcançar cada uma dessas coisas. Mas é algo que está na minha listinha de tarefas para poder fazer. E assim que eu fizer, eu venho e converso também com vocês como vocês podem fazer esse planejamento de longo prazo para conseguir alcançar outras metas também e outros objetivos, porque a nossa vida não pode ser baseada somente em 3, 4 metas. Nós temos muitas áreas da vida, nós temos muitos objetivos e muitos planos. Se a gente conseguir se planejar direitinho, a gente consegue evoluir em várias áreas ao mesmo tempo. Claro que temos que escolher uma área para dar foco nela, mas também não podemos focar somente em uma coisa e abandonar todas as outras, porque senão a gente tem uma falsa ilusão de progresso e também não é isso que a gente quer. Essa página de planejamento de longo prazo, apesar de eu não ter preenchido ela ainda, eu já fiz o planejamento parecido com essas 4 metas que eu tenho para esse ano de 2026, né? É muito engraçado porque quando eu tô fazendo alguma tarefa em um dia qualquer, eu sei que aquela tarefa ali, ela vai me levar aonde eu quero chegar lá na frente. E isso é muito motivador e faz a gente ter paciência também com o processo e entender que as coisas levam tempo, que a gente precisa ir ali colocando um tijolinho de cada vez para conseguir construir algo sólido lá na frente. Eu tive alguns momentos, tanto em abril, tanto agora em maio, que a minha mente tentou me sabotar, que bateu aquele cansaço e aquele desânimo e pensando, será que isso vai dar certo? Será que vale a pena continuar tentando? E foi aí que eu comecei a aplicar os ensinamentos dos últimos 2 livros que eu li, que foram O Código da Inteligência, do Augusto Cury, e O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Em breve eu quero trazer vídeos sobre cada um desses livros aqui no canal e como os ensinamentos dos livros fizeram total diferença na forma que eu enxergo a vida. Como você pode pegar os ensinamentos que você adquire com os livros e realmente colocar aquilo em prática na sua vida para realmente você conseguir mudar de vida. No meu setup de maio, eu incluí a página da gratidão também, né? E é uma página que tem me ajudado muito, porque eu sempre preciso olhar e achar alguma coisa boa que aconteceu no meu dia. Mesmo que seja algo pequeno, o dia pode ter sido uma porcaria, de forma geral. Mas eu preciso olhar para aquilo ali e tirar algo bom daquilo. E a gratidão, por mais que esteja muito mal falada ultimamente na internet, né? A gente vê até pessoas falando que odeiam esse negócio de gratidão, mas a gratidão ela é fundamental. A gente precisa ser grato pelas coisas que a gente tem. Não estou falando que você precisa ser grato pelas coisas que você sofreu, mas você precisa ser grato pelo ensinamento que você adquiriu através daquilo. A gente precisa sempre olhar as coisas boas que aconteceram quando as coisas ruins vieram. A nossa vida não é só boa ou só ruim, ela sempre tem os 2 momentos. Tem momentos bons e momentos ruins, e às vezes coisas maravilhosas acontecem nos piores momentos que você está passando. Então, a gente precisa olhar também as coisas boas que aconteceram e ser grato por aquilo ali, agradecer a Deus pelas coisas, pelas oportunidades, por tudo que a gente está vivendo de forma geral. Porque se Deus está permitindo a gente passar por alguma coisa, Ele sabe que aquilo ali vai ser útil para a gente de alguma forma. Aquilo ali vai fazer bem para o nosso crescimento, ou vai levar a gente para algum lugar que a gente vai aprender alguma coisa que vai precisar usar lá na frente. Então, Deus sempre sabe de tudo e Ele sempre coloca coisas no nosso caminho para nos levar aonde Ele quer que a gente chegue. Então, a gente precisa ser grato pelas coisas que a gente está passando. A gente precisa ser grato por momentos bons que a gente está vivendo. Se você está passando por um momento difícil, tenta achar algo bom dentro daquilo ali que está acontecendo. Quando eu fiquei sem emprego, eu fiquei muito desesperada e, por um momento, eu fiquei tentando bolar 1000 planos para poder ganhar dinheiro através da internet, achando que as coisas iriam acontecer do dia para a noite. Só que as coisas demoram, as coisas levam tempo para acontecer. Não adianta eu achar que só porque eu quero, um negócio vai acontecer da noite para o dia. Não é assim que funciona. E isso foi me deixando muito frustrada e muito chateada com o que tinha acontecido. Por muitas vezes eu questionei com Deus o porquê tinha acontecido dessa forma. Até um dia que eu cheguei no meu limite e eu conversei com Deus, falei: Deus, eu não quero mais me sentir assim. Eu quero ser grata pela fase que eu estou vivendo agora. Porque muitas pessoas gostariam de ter a oportunidade de estar em casa, se dedicando a um sonho e a um objetivo, sem precisar se preocupar. E hoje eu tenho essa oportunidade e ao invés de agradecer, eu estou sendo ingrata e só reclamando das coisas. E desde o dia que eu tive essa conversa com Deus, a minha cabeça mudou e eu parei de ficar triste e de ficar chateada, porque o que estava acontecendo? Eu entrava numa tristeza tão profunda que eu ficava dias sem querer fazer nada, porque eu estava em casa e eu não tinha dinheiro. Só que
é processo, é fase. E não é porque eu não tenho dinheiro hoje que nunca mais eu vou ter dinheiro na minha vida. Não. São coisas diferentes. Eu estou fazendo coisas para eu ter dinheiro lá na frente. Eu estou me esforçando para eu conseguir conquistar as coisas lá na frente. Olhar para o que eu estou vivendo e ser grata pelas coisas boas que estão acontecendo ali mesmo. Numa situação ruim também acontecem coisas boas. E eu olhei para Deus e falei: Deus, me ensina a ser grata pelas coisas boas que estão acontecendo na minha vida hoje, nesse momento. Apesar de eu estar chateada por não ter dinheiro para comprar as coisas que eu quero e para fazer coisas que eu quero, tá acontecendo muitas outras coisas boas e eu preciso ser grata por isso também. E isso deu uma virada de chave assim muito grande na minha vida, a entender o processo das coisas e tornar tudo mais leve. Quando a vida, na verdade, ela já é pesada, já tem muitos fardos que a gente carrega. E se a gente coloca mais preocupação, mais ansiedade e mais problemas ali, ao invés disso ajudar, isso só atrapalha a gente cada vez mais. Eu tenho tentado tornar a minha vida mais leve, porque senão também eu fico uma pessoa insuportável que reclama de tudo e que não é uma pessoa agradável de conviver. E esse não é o tipo de pessoa que eu quero ser. Eu tenho na minha cabeça o ideal de pessoa que eu quero ser e eu tenho que todos os dias me esforçar para me aproximar do tipo de pessoa que eu quero ser. Eu não posso ficar sendo ruim, sendo ignorante, sendo sem paciência com as pessoas que eu amo, porque esse não é o tipo de pessoa que eu quero ser. Pensar dessa forma, ser mais grato, agradecer mesmo a Deus pelas coisas que aconteceram, pelas coisas boas que aconteceram. Às vezes, as coisas ruins que acontecem na nossa vida têm uma justificativa. A gente não entende no momento o porquê que aconteceu aquilo ali. Mas lá na frente, você vai entender o porquê que aconteceu aquilo naquela hora. E por mais que aquilo tenha te deixado totalmente frustrado e desanimado, você entende o motivo do porquê aquilo aconteceu e por que foi da forma que foi. A grande lição que eu quero deixar sobre essa atualização aqui para vocês é: não espere as condições estarem perfeitas para manter o seu desafio ou para se comprometer com os seus sonhos. Eu mudei a minha rotina, estruturei ela por blocos, passei a trabalhar à noite porque é o meu horário de pico de energia, estudei várias vezes deitada com o tablet na cama, porque a preguiça bateu e eu não queria deixar de estudar, e ainda assim os resultados estão vindo. Então, você não precisa fazer tudo da forma perfeita, faz do jeito que dá para fazer, faz do jeito que você consegue fazer. Se hoje você só consegue estudar deitada na cama, estude deitada na cama, é melhor do que você não estudar. Se você só consegue trabalhar à noite, trabalhe à noite. Não espere o momento perfeito, que tudo esteja perfeito na sua vida para você ir atrás do que você quer, ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. O verdadeiro luxo da vida moderna é a flexibilidade. É a gente poder escolher o momento em que vamos fazer cada uma das coisas, em que vamos focar em cada um dos nossos objetivos. Outra coisa que você precisa entender: o seu sistema de organização, a sua rotina de treinos e os seus estudos têm que servir a sua vida de hoje. Não significa que porque hoje você faz assim, daqui a 10 anos você precisa estar fazendo da mesma forma. Nós podemos mudar de ideia, mudar de opinião, mudar de método. O importante é não desistir e sempre continuar fazendo. Se você falhou ontem ou se o seu começo de mês não foi tão bom, a sua única tarefa agora é refazer a rota. O ano de 2026 ainda tem muitos meses pela frente, e quem desiste no primeiro tropeço nunca vai saber o tamanho da sua própria força. Pessoal, essa foi a minha atualização de hoje. Um banho de realidade, metas reais e muita verdade. Agora, me conta aqui embaixo como está o seu desafio pessoal. Qual é a meta que você vai defender com unhas e dentes até o final deste mês? Vou adorar ler e responder cada um de vocês aqui. E se você se sentiu acolhida e inspirada, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscreva no canal, venha fazer parte dessa comunidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que também precisa de um choque de realidade amoroso. E lembre-se, honre o seu processo sempre. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!